pastor Leonardo Anjos, ali de Sergipe. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Doutor Lucas 22, versículo 31, 32. Escrito está: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Versículo 33. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. 34. Tornou-se Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conhece. Queridos, você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, você que está acompanhando esse trabalho esse que é muito interessante aos nossos olhos, a qual Deus ele propôs no coração do nosso pastor, para nós entendermos esse texto. A gente tem que compreender por que o Senhor resolveu quebrar o silêncio com a humanidade. Quando a gente ler esse livro segundo escreveu o doutor Lucas, ele é muito interessante porque ele vai narrar os fatos de como o Senhor resolveu quebrar o silêncio a qual existia com Israel. Lucas ele vai narrar no capítulo de número 1 que existia um homem por nome de Zacarias, ele era da ordem de Abias, e ele vem dizer que esse homem vivia na época de Herodes. Vai destacar também que esse homem era casado com uma mulher das filhas de Arão, cujo seu nome era Isabel. Vai destacar alguns fatores acerca desse casal. Esse homem era avançado em idade, essa mulher avançado em idade. O escritor vai destacar que eles não tinham filhos. Você conhece a história, eu não posso me deter, mas o texto diz que foi-lhe concedido a oportunidade para adentrar no templo, oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E quando ele estava dentro do templo, oferecia o seu sacrifício, o seu culto de adoração a Deus, o escritor ele vai dizer que Deus vai enviar o anjo Gabriel descer em terra e vai dizer a esse homem que ele não viesse temer, pois a sua oração foi ouvida e a sua mulher, que era estéril, daria à luz a uma criança, e o nome dessa criança era João. Dessa forma, Deus resolveu quebrar o silêncio que era de 400 anos. O texto anda, a história anda, e a Bíblia diz, capítulo 1, versículo de número 26, passa-se 6 meses, e o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade por nome de Galileia, aleluia, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E a Bíblia diz que o anjo ele vai falar com uma moça por nome de Maria. A história diz que essa moça estava compromissada com um homem por nome de José. Mas quando o anjo vai falar com ela, Mateus, ele vai destacar que quando o anjo fala com ela, vai dizer a ela que seria gerado através do Espírito Santo de Deus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ela agarra aquelas palavras, ela agarra aquela palavra profética, e o texto vem dizer que 9 meses se passam, e essa palavra ela se cumpre. Jesus ele nasce, e nascendo Jesus, o escritor vai dizer que ele vai se destacar dentre as outras crianças, a ponto que a família de Jesus foi para Jerusalém para uma festa, e terminando a festa, as escrituras vai dizer que a família de Jesus volta para a sua casa, e voltando para a sua casa,
notaram que Jesus não estava entre eles, voltaram para Jerusalém. E quando a Bíblia diz que quando eles voltaram, se depararam com Jesus assentado entre os doutores. E assentando-se Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus fazia pergunta, e ao mesmo tempo que Jesus fazia pergunta aos homens, os homens faziam pergunta a Jesus, e as Escrituras diz que Jesus respondia todas elas. Pois bem, 18 anos se passam, e o escritor vem dizer no livro de João, e a gente vai ler o livro de João, capítulo de número 1, que passando-se 18 anos, o escritor vem dizer que João Batista estava pregando, estava batizando nas águas, e a pregação de João era que a multidão deveria se arrepender, porque o reino de Deus havia chegado. A pregação de Jesus, irmãos, era uma pregação tão influente que a Bíblia diz que várias multidões se aproximava para ouvir o que João pregava, se aproximava para ser batizado por João. Mas um dia, quando João pregava, a Bíblia vem dizer que Jesus se aproximava-se, se aproximando de João. João, ele vai escrever, capítulo de número 1, versículo de número 29, que João vai parar a sua pregação e vai abrir a boca para dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dando continuidade ao seu sermão, falando acerca de Jesus, testemunhando acerca de Jesus, e o seu testemunho era: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é mais poderoso, porque ele era primeiro do que eu. Ele vai dando continuidade à sua pregação, e ele vai contar acerca de como Deus falou com ele, de como ele conheceria aquele que era enviado por Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi batizado nas águas, quando ele se levanta das águas, o escritor vai dizer que os céus ele vem se abrir. Mateus ele vem destacar no seu livro, capítulo de número 3, ele vai destacar que os céus se abriram, e os céus se abrindo, uma voz ela vai ecoar, e essa voz falando, João ele vai ouvir o que essa voz dizia, e essa voz dizia mais ou menos assim: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que quando essa voz falou, o Espírito de Deus em forma corpórea de uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus, e João ele vai dizer, capítulo de número 1, versículo de número 32, João vai escrever: e o Espírito desceu do céu como uma pomba e permaneceu sobre Jesus. O texto ele é tão interessante que o sinal que Deus daria a João era esse, que ele viria, ou que ele enxergaria o Espírito de Deus descer sobre o enviado da parte de Deus. Ele viu o Espírito Santo descer sobre a vida de Jesus. O escritor ele vem dizer, capítulo de número 1, versículo de número 35, no versículo está escrito: no dia seguinte ele estava com seus discípulos, discípulo esse por nome de André, discípulo esse a qual o escritor também não vai relatar o nome, mas ele vai dizer que ele estava na companhia de 2 discípulos, e quando ele viu a Jesus, ele vai abrir a boca mais uma vez dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando os discípulos ouviram essa fala de João, o escritor vai destacar que André e o outro companheiro vai deixar a João e vai atrás de Jesus, e indo atrás de Jesus, eles vão olhar para Jesus e vai dizer: me diz aonde mora, me diz aonde reside. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vem e vede.
João ele vai destacar, irmãos, que esses discípulos passaram um dia com Jesus, e passando um dia com Jesus, ao entardecer, ao fim do dia, o escritor ele vai dizer, irmãos, que quando os discípulos ouviram isso, a explicação da palavra acerca de Jesus, quando André sai, ele vai diretamente ao seu irmão por nome de Pedro, e indo a Pedro ele vai dizer, versículo 41 do capítulo 1: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou ele para Jesus, e quando levou ele para Jesus, Jesus vai falar com Simão dizendo: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Se você voltar a alguns livros, você vai prestar atenção que Marcos ele vai destacar, capítulo de número 1, versículo de número 17, que quando Jesus ele volta do deserto, aonde ele passa 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, o escritor ele vai dizer que Jesus ele volta para a Galileia pregando o evangelho de Deus, e a pregação de Jesus era: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aonde Jesus passava, a multidão lhe acompanhava, a multidão lhe seguia, mas Jesus ele vai prestar atenção que no meio dessa grande multidão, alguém estava na praia, consertando as suas redes, consertando as suas embarcações. O escritor, ele vai dizer, capítulo 1 de Marcos, versículo de número 16: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao alto mar, pois eram pescadores de homens. Aleluia, glória a Deus. Lucas, ele vai destacar que após esse trabalho de pescaria, Jesus estava na praia, a multidão lhe apertava, os homens haviam terminado o seu trabalho. Jesus vai abrir a sua boca, vai pedir a embarcação de Pedro emprestada para sentar em cima, para fazer de púlpito, para poder pregar, para poder ensinar a multidão. Terminando a pregação, Jesus vai olhar para Pedro, Jesus vai olhar para o seu irmão por nome de André, e vai dizer a eles: venham cá, venham próximo a mim, e subam à embarcação, e vamos ao alto mar. A Bíblia diz que Pedro vai explicar como foi a sua noite, capítulo 5, aonde escreveu o doutor Lucas, versículo de número 11, a Bíblia diz que eles vão dizer a Cristo: trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas porque tu mandas, mas segundo a tua palavra, mas porque tu ordena, assim faremos. E o escritor diz que assim eles fizeram, e uma grande quantidade de peixe foi apanhado pelos homens. Após a pescaria daqueles homens, Marcos ele vai destacar que quando esses homens terminaram de pescar e vieram à praia, Jesus vai lançar um convite a esses homens. André, qual foi o convite? Capítulo 1 de Marcos, versículo de número 17, Marcos ele vem dizer que Jesus abriu a boca: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Como é interessante esse convite de Jesus. Após ele ter uma experiência com Pedro, após ele ter uma experiência com seu irmão, Jesus ele vai fazer um convite a ele. E eu quero falar nessa manhã, nesses minutos a quais foram nos concedidos, acerca de um homem a qual Jesus ele conhecia. André, de quem você vai falar nessa manhã? Eu quero falar sobre Pedro, a qual o Senhor ele conhecia. É um texto muito conhecido, é um texto muito interessante, é um texto que muitos pregadores, até mesmo leitores que gostam de fazer menção da
Bíblia já passou por cima dessa história, mas Deus me levou para esse texto, para nessa manhã falar para alguém que talvez esteja aqui, ou talvez esteja conectado nesse trabalho, para que Deus possa lhe dizer que você é alguém que Deus lhe conhece com perfeição. Quando Jesus ele vai chamar a Pedro, deixa entender que Jesus sabia o que iria acontecer, porque no livro de João vem dizer que Jesus sabia o que estava para lhe acontecer, ou seja, ele sabe de todas as coisas. A história anda e nós observamos que Jesus vai ter algumas experiências com esse homem, e tendo essas experiências, o escritor, ou os escritores, no livro de Mateus, livro de Marcos, livro segundo escreveu o doutor Lucas, aonde nós fizemos menção, vai destacar algumas curiosidades acerca desse homem. Vai destacar aonde nós já fizemos menção que Jesus vai ter uma intimidade com ele na pesca, mas também Marcos vai destacar, capítulo de número 1, que após Jesus, em um dia de sábado, Jesus estava em uma sinagoga, e dentro dessa sinagoga, a Bíblia diz que a multidão ficaram admirada com a pregação de Jesus, admirada porque Jesus pregava como quem tem autoridade, admirada porque dentro da sinagoga tinha um homem que estava possesso por uma legião, e a Bíblia vai dizer que Jesus abre a boca e vai dizer: cala-te, sai desse homem. A multidão que estava dentro da sinagoga olhava uma para a outra e diziam entre si: que nova doutrina é essa? O que isto quer dizer? Ele tem autoridade, ele dá ordem aos espíritos imundos e eles obedecem. Aleluia. A Bíblia diz que a fama de Jesus andava, mas saindo da sinagoga, o escritor vai dizer que imediatamente Jesus foi para a casa de Pedro. Chegando lá, as escrituras diz que a sua sogra estava enferma, as escrituras diz que a sua sogra estava acamada, mas a história vem dizer que Pedro, irmãos, que os demais que ali se encontravam, logo rogaram a Jesus e contaram a situação. E contando a situação, Jesus vai na sogra de Pedro, toca naquela mulher, a enfermidade a deixa, e a Bíblia diz que imediatamente a mulher se levanta, começa a servir a Jesus, começa a servir as pessoas que ali se encontravam, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas deixa eu andar, porque se nós fôssemos falar acerca das experiências quais Jesus ele teve com Pedro, a gente iria passar muito tempo. Se nós fôssemos falar acerca da intimidade a qual Jesus ele teve com Pedro, nós iríamos demorar, mas a gente quer chegar. Quando Jesus estava prestes a ser entregue aos homens, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai orientar a Pedro. A Bíblia diz que ele vai orientar a João dizendo: entre em uma cidade, e dentro dessa cidade vai ter um homem que vai carregar um cântaro de água sobre a sua cabeça, e esse homem ele vai para a sua residência. Vocês dois não vão falar nada, mas aonde esse homem ir, vocês vão, aonde esse homem entrar, vocês vão adentrar. Assim aconteceu, os homens obedeceram. Na casa onde o homem chegou, esses dois homens adentraram, e quando adentraram, eles perguntaram aonde iria ser feita a última Páscoa. O texto vai dizer que eles arrumaram a mesa da Páscoa. E na Páscoa, irmãos, é interessante que João ele vai anunciar, que João ele vai dizer, irmãos, algo muito interessante. Capítulo de número 13 e capítulo de número 14,
Jesus, quando estava reunido com seus discípulos, Jesus ele vai abrir a boca e vai dizer a eles que estava chegando o tempo que Jesus seria entregue aos homens, que Jesus morreria, mas ao terceiro dia Jesus ele ressuscitaria. Jesus abriu a boca e vai dizendo ainda que eles ficariam como ovelhas a quais não teriam pastor. Mas é interessante que no decorrer dessa fala, que no decorrer da Páscoa, nós fizemos menção de um texto. Nós usamos a Bíblia para falar acerca do amor de Deus, que no decorrer da festa, que no decorrer da Páscoa, que no decorrer desse culto, dessa celebração, após a fala de Jesus, Jesus vai olhar para Pedro, capítulo 22 de Lucas, versículo de número 31, Jesus vai abrir a boca: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, ponto. Mas ele vai dando continuidade: mas eu quem? Jesus, roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. No meio da pregação, parece que Jesus ele para o que estava fazendo e Deus vai falar com o Senhor. E Jesus vai falar com seus discípulos e vai ter uma particularidade com Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás apareceu. E aparecendo Satanás, ele pediu para peneirar contigo. Ou seja, Pedro, você é desejado pelo inferno. Pedro, a tua vida corria um alto risco, estava correndo perigo, porque Satanás apareceu e vai dizer: deixa eu mexer com a fé dele, deixa eu me levantar sobre ele. Mas sabe o que eu fiz, Pedro? Parece que todos os discípulos pararam o que eles estavam fazendo e vai começar a olhar atentamente para o que o Senhor falava, vai olhar para a face de Pedro. Parece que eu vejo Pedro com o seu olhar fixo no Senhor, quando Jesus falava: Satanás pediu para cirandar ou para peneirar a tua fé ou a tua vida como trigo. Mas ele vai continuar dizendo: mas eu quem? O Senhor, a Jesus, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te viu naquela noite de tristeza, naquela noite de decepção, naquela pescaria a qual você não pegou nada. Eu te vi, e quando eu te vi, eu lancei um convite sobre a tua vida. E qual foi o convite? Deixai as vossas redes, as vossas embarcações, e me sigam, pois eu vos fareis pescadores de homens. Moisés ele vem dizer no livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, ele vai falar para o povo de Israel que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria. Mas André, o que você quer dizer nessa manhã? Porque Jesus intercedeu, porque Jesus clamou, porque Jesus se levantou em favor de Pedro. Olhe para mim nessa manhã, você que está na sua casa, você que está conectado nesse trabalho, porque Jesus, ele resolveu interceder por Pedro. É porque ele conhecia Pedro, é porque ele viu algo em Pedro que André, seu irmão, não viu, que os demais companheiros de pescaria não viu, que a esposa de Pedro não viu, que a sociedade não enxergou em Pedro.
Mas Jesus viu algo em Pedro que chamou muita atenção da parte de Jesus. André, me explica melhor. Jesus, ele viu algo, irmãos, que nem o próprio Pedro conseguiu enxergar. Jesus viu algo em Pedro que nem a sociedade conseguiu enxergar. O que Jesus, ele viu em Pedro? Ele viu um projeto grandioso. Ele viu um homem que seria importante nas suas mãos. André, fala melhor, porque eu não estou conseguindo entender. Sabe por quê o Senhor insiste tanto em você? Sabe por quê o Senhor, ele insiste tanto na tua vida? Sabe por quê o Senhor intercede por você? Sabe por que ele está à direita do trono de Deus? Igual a Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 34, que o Senhor está à direita de Deus e ele intercede por nós. Sabe por que ele não desiste de nós? A resposta está no versículo de número 32 do capítulo 22. E deixa eu andar para nós ganharmos tempo. Jesus vai dizer: Satanás apareceu, Satanás pediu, Satanás clamou para mexer contigo. Você era desejado pelo inferno, mas eu intercedi pela tua vida. E a resposta está no 32. Mas eu quem? Quando os homens te esqueceram, quando os homens te abandonaram, quando a sociedade não acreditou em você, Jesus se levantou do seu trono e disse: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não venha desfalecer. Ponto. E vai dando continuidade, porque quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Em outras palavras, Pedro, eu intercedi por ti. Na opiniões de muitos, você não era para estar de pé. Na opinião de muitos, você não era para estar vivo. Na opinião de muitos, não era para o meu projeto ser realizado na sua vida. Mas eu intercedi por você. Olhe para mim nessa manhã. Tem alguém que está intercedendo por você. Mateus, ele vem dizer, capítulo de número 28, versículo de número 20: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhe para mim, eu converso muito com a minha esposa e eu sempre digo a ela, é que nos momentos mais difíceis, meu amigo pregador Márcio, é que nós conhecemos quem verdadeiramente é nossos amigos. Quando o diabo se levantou, você não enxerga André intercedendo, você não enxerga João intercedendo, você não enxerga Tiago intercedendo. Quando Satanás se levantou, quando a prova se levantou, quando alguém pediu para mexer com Pedro, para balançar com a fé de Pedro, a Bíblia diz: quem se levantou foi Jesus. E quando Jesus se levanta, ele não vai dar ouvido ao que Satanás falou, ele não vai dar crédito ao que Satanás falou, mas apenas ele vai dizer: eu roguei por você, eu intercedi por você. É por isso que João disse na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 1: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, vocês terão um advogado fiel e justo, que está à direita do trono de Deus. Olhe para mim, quando os amigos te esquecerem, quando a sociedade te abandonar, sabe quem vai estar contigo? Sabe quem não vai te deixar de lado? Sabe quem não vai te deixar de escanteio? Esse é Jesus. E nessa manhã, 9 de dezembro do ano de 2024, eu não sei como você passou esses 11 meses, eu não sei como você passou esse ano, mas uma coisa eu quero te dizer nessa manhã: sabe por que ele não te larga? Sabe por que ele não te
te deixa, sabe por que Ele não te abandona, sabe por que Ele não desistiu de você? É porque Ele viu algo na tua vida que o André não enxergou, que o presbítero Stassi não enxergou. Ele viu o que está escrito no Salmo 139, verso de número 16: ainda antes que eu viesse ser formado, Ele enxergou todas as coisas que estavam escritas ao meu respeito e ao teu respeito. André, o que está escrito? O que está escrito é que você vai ser um vencedor. O que está escrito é que você será uma mulher vencedora. O que está escrito é que as promessas vão se cumprir. O que está escrito é que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará, e toda língua levantada em juízo tu a condenarás. Glória, glória a Deus, glória, oh glória. André, porque Jesus rogou. Ora barrachúria. Eita camandoreca amarracei. Porque Jesus não desistiu de Pedro. Porque mesmo Pedro, após ouvir essa fala de Cristo, ele vai dizer: Senhor, eu estou apto, eu estou pronto, se for possível, a morrer contigo. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Mas existia uma promessa no versículo 32: e tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Em outras palavras, Pedro, não importa o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, há uma palavra profética sobre a tua vida. E nessa manhã eu falo pela primeira vez: se você crê nessa palavra, há algo de Deus sobre a tua vida. Há uma palavra profética sobre a tua vida. Há uma palavra de poder sobre a tua vida. Há uma palavra de milagres sobre a tua vida. Há uma palavra de mudança sobre a tua vida. Nessa manhã é uma manhã de resposta. Nessa manhã é uma manhã de surpresa da parte de Deus sobre a tua vida. O que estava caído, Deus vai levantar. O que estava fechado, Deus vai abrir. O que não tinha jeito, Deus vai dar jeito. O laudo que foi mostrado, Deus vai mudar a situação. Porque nessa manhã há uma palavra profética. Nessa manhã os céus está trabalhando ao teu favor. Nessa manhã os céus estão em movimento por causa da tua vida, por causa da palavra que veio do alto em direção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua causa. Deus brada no meu coração nessa manhã para dizer a alguém que está assistindo e ouvindo esse culto: há uma palavra de Deus sobre a tua vida, e os céus não vai descansar enquanto essa palavra não for realizada. Receba essa palavra nessa manhã, receba essa revelação nessa manhã, receba, porque o Senhor está de pé no seu trono dizendo: eu estou trabalhando nesse dia 9 de dezembro para efetuar a minha palavra. Glória, oh glória. O tempo passa, a história anda, e a gente vai concluindo o texto. Mas a Bíblia diz que Pedro foi avisado. Jesus celebra a Páscoa. Jesus vai para o monte. Jesus se alegra com seus discípulos, oram com eles. Mas a Bíblia diz que Judas, o traidor, leva as autoridades, prendem a Cristo, é levado para Anás, Caifás, Pilatos. Jesus é interrogado. Mas dentre as duas primeiras interrogações, o escritor ele vai destacar a queda de Pedro. E como é interessante, porque a Bíblia vem dizer que, capítulo de número 18, versículo de número 16, Simão
ou Pedro, junto com João, seguiram a Cristo. E seguindo a Cristo, eles viram quando Jesus estava sendo interrogado por Anás. Aí, ele vai destacar em cima do capítulo 18, versículo 17, que a porteira olhou para Pedro e vai perguntar: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Aí, Jesus continua sendo interrogado, é levado para Caifás, e no capítulo 18, versículo 25 vai dizer: Simão Pedro continuava de pé, aonde estavam os soldados, se aquecendo com o fogo, porque fazia frio. Aí a Bíblia vai dizer que alguém abriu a boca e vai dizer: não és um dos seus discípulos? E ele vai dizer: não sou. Continua o texto, a história anda. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? O texto vai dizer: de novo Pedro negou, e naquele momento o galo começou a cantar. Aí Lucas vai destacar que quando o galo canta, Jesus vai ficar com os olhos fixos em Pedro. Pedro vai olhar para Jesus, e o texto vai dizer que Pedro vai chorar amargamente e lembrou das palavras a quais o Senhor havia falado. Mas o olhar de Jesus estava sobre a vida de Pedro, e esse olhar quer dizer tanta coisa. Quer dizer: Pedro, eu sabia que você iria falhar, eu sabia que você iria errar, sabia que você iria negar o meu nome diante dos homens, mas mesmo assim eu te escolhi. Existe um hino que diz: o Senhor sabia que um dia eu falharia, mas mesmo assim me escolheu. Aí a história anda. Jesus apareceu aos seus discípulos. Aí um dia os discípulos estavam pescando. Parece que Pedro havia abandonado o seu ministério, Márcio, porque os demais homens também foram pescar. Jesus disse: deixai as vossas redes, as vossas embarcações. Mas Pedro agora aqui voltou a pescar. Jesus disse: tem alguma coisa aí para comer? Disse: não apanhamos nada. Jesus disse: lança à direita. Lançaram uma grande quantidade de peixe, pegaram. Jesus come com seus discípulos, mas quando comeu, e eu encerro aqui a minha fala, faltam 2 minutos. A Bíblia diz que Jesus vai chamar Pedro para ter uma particularidade. E agora ele vai começar a interrogação com Pedro. Na primeira vez, Jesus ele vai dizer a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai negar o meu nome. Aí agora, após passar alguns dias, Jesus vai ter outra particularidade com ele, agora sozinho. Porque no começo foi reunido com seus discípulos à mesa, mas aqui foi sozinho, na beira da praia ou na beira do mar. Jesus vai chamar Pedro e vai dizer: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tornou Jesus a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ou seja, Pedro, o teu amor é ágape, é verdadeiro, é sem erro. Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tu sabes. Terceira vez: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? O teu amor é ágape, é sem mancha, é sem erro. Por que Jesus estava perguntando isso? Porque o amor de Pedro não era perfeito, porque Pedro errava, Pedro falhava, meu amigo pastor Staski. Mas porque tanto ele insistiu, sabendo que o amor dele não era perfeito,
sabendo que a sua obra não era perfeita. E ele vai perguntar: o teu amor é ágape? O teu amor é verdadeiro? Porque mesmo se não for, apacenta minhas ovelhas. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho algo para você. E eu não sei se você está entendendo nessa manhã. Jesus conhecia Pedro melhor do que a sociedade. Jesus conhecia Pedro melhor do que ele mesmo. Pedro seria aquele homem a qual o Senhor queria que ele fosse. André, e o que o Senhor queria que Pedro fosse? Um apacentador de ovelhas da parte de Deus. Terceira vez, quando ele perguntou, a Bíblia diz: e se entristeceu Pedro por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? Respondeu o Senhor. E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, vírgula. Tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, ainda que eu seja falho, mas eu te amo. Ainda que eu tenha as minhas limitações, meus defeitos, mas eu te amo. André, o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Ele quer um amor verdadeiro. Ele quer algo verdadeiro, nada de coisas artificiais. Ele quer uma obra verdadeira, um louvor perfeito, uma pregação verdadeira, uma obra verdadeira. André, o que ele quer no nosso meio? Verdade, ágape, amor verdadeiro. Pedro, tu me amas? Amor ágape. Porque ele insistiu. Porque João e as mulheres foram os únicos que ficaram com Cristo quando ele estava na cruz. Pedro deixou. E quantas das vezes nós deixamos a Cristo? Quantas das vezes nós negamos a Cristo? Quantas das vezes nós renunciamos a Cristo? E o amor dele continua o mesmo. Sabe por que nós estamos de pé? Não é mérito, não é credencial, não é conta bancária, não é casa, não é carro. É a mão dele, é o amor dele. E nessa manhã, volta para os braços do Pai. Volta para Ele, reata a tua aliança, renova a tua aliança, renova as tuas forças, renova teus projetos, renova as promessas. Porque o Senhor, Ele quer dar continuidade à promessa que foi proferida lá atrás. O Senhor quer realizar todos os projetos que foi falado, proferido a teu respeito. Porque o Senhor te conhece, Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece as tuas fraquezas, mas mesmo assim Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, descansa, acalma teu coração. O ano não terminou, o ano não se findou, e as promessas ainda estão de pé. E se não for concluído esse ano, não se preocupe, vai vir o ano que vem. Mas qual é a maior promessa? É que nós viveremos eternamente com Ele. Mas enquanto isso, tenha amor ágape enquanto você estiver aqui na terra. Que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus abençoe o meu amigo presbítero Stasky.